Olá pessoal, tudo bem? Hoje apresentarei a solução da prova de 2017 da Escola de Aprendizes de Marinheiro, AEAN 2017. Em breve vou disponibilizar também as correções das provas de 2018, 2019 e 2020. Inscreva-se no meu canal e acione o sininho para ser notificado quando uma nova correção for adicionada. Bons estudos e vamos à correção. Analise a figura a seguir. A gente percebe um quadrilátero ABCD. Ele deu comprimento AB, 4 raiz de 3. No polígono 2, ele deu o lado do polígono 2, 2 raiz de 3 menos 1. E continuando, ele diz assim, calcule a soma das áreas achuradas, que são essas áreas pintadas, sabendo que os polígonos 1, que é esse polígono aqui, e o polígono 2, que é esse aqui, eles são quadrados. E assinale a opção correta. Então, ele quer a soma dessas duas áreas. Vamos chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Então, o problema pede a área 1 mais a área 2. O problema diz que 1 e 2 são quadrados. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui embaixo também vai ser 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui também vai ter 90 graus. Aqui é 90 graus. E aqui é 90 graus. Então, a figura S1 é um retângulo. S2, aqui também é 90 graus. E aqui em cima é 90. Aqui também é 90. Aqui também é 90 graus, porque 2 é um quadrado. Logo, a figura S2 também é um retângulo. Para calcular a área de retângulo, a gente precisa da base e da altura, ou das duas medidas do retângulo. Vamos procurar essas duas medidas. A gente não tem em S1 nenhuma dessas medidas, e em S2 a gente tem aqui 2 raiz de 3 menos 1, que seria essa medida aqui, ó, 2 raiz de 3 menos 1. Como o polígono 2 também é um quadrado, então essa medida aqui que eu estou marcando também vale 2 raiz de 3 menos 1. Ou seja, esse segmento aqui, ele vale 2 raiz de 3 menos 1. Agora, esse segmento aqui, que eu marquei, nós poderíamos encontrar ele fazendo AB, que é esse segmento 4 raiz de 3, de medida 4 raiz de 3, e tirando esse segmento aqui. Então, 4 raiz de 3 menos esse, vai dar para a gente esse segmento aqui. Então, vai ficar assim. 4 raiz de 3 menos, abre parênteses, 2 raiz de 3 menos 1. Então, nós vamos ter aqui 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 mais 1. 4 menos 2, 2 raiz de 3 mais 1. Então, essa medida aqui é 2 raiz de 3 mais 1. Como 2 raiz de 3 mais 1 é esse comprimento que a gente marcou de azul, então esse comprimento é o lado desse quadrado aqui, ó, 2 raiz de 3 mais 1. Como é um quadrado, então essa medida aqui também vale 2 raiz de 3 mais 1. Então a gente consegue perceber que S1 e S2 são retângulos de lados congruentes. Então a área de S1 é igual à área de S2. Então vamos calcular a área de S1. Para calcular a área de S1, a gente vai pegar 2 raiz de 3 mais 1, 2 raiz de 3 mais 1, e vai multiplicar por 2 raiz de 3 menos 1. 2 raiz de 3 menos 1. Então, a área 1 ela é igual. Observe que esse produto aqui é o produto da soma de duas ideias e pela diferença das mesmas ideias. Então, a gente vai fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, a área 1 é igual. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Esse negativo não vai ao quadrado, porque o expoente 2 é só expoente do número 1. Nós vamos ter aqui 12 menos 1. Então, a área 1 é igual a 12 menos 1, é 11. A área 1 é igual à área 2. Então, a área 2 também é 11. Como ele pediu a soma dessas duas áreas, então nós vamos fazer 11 mais 11. E essa soma vai dar 22. E 22 a gente encontra aqui na letra B. Observe a figura a seguir. Aí aqui a gente tem RS e tem vários ângulos formados entre RS. Sabendo que na figura acima as retas RS são paralelas, é correto afirmar que o valor de x é igual a... Quando a gente tem duas retas paralelas e entre essas retas paralelas nós temos vários ângulos, nós vamos pegar os ângulos que estão apontando para a direita. Esse ângulo aqui ele tem um vértice para a direita. Esse ângulo aqui também tem um vértice para a direita. Só ângulos entre as paralelas.
A gente percebe também que esse ângulo aqui, ele tem um vértice para a esquerda, e esse ângulo aqui, ele tem um vértice para a esquerda. O que acontece é que a soma dos ângulos que tem vértice para a esquerda é igual à soma dos ângulos que tem vértice para a direita. Então, para resolver esse probleminha, a gente precisa descobrir quem é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Bom, esse primeiro ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com 30. Então, a gente tem que ele é congruente a 30 graus. Opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Esse ângulo azul, ele é congruente ao 40, porque eles são opostos pelo vértice. Então, aqui a gente também tem 40 graus. Então, são ângulos congruentes. Agora, somando os ângulos que têm vértice para a direita, por exemplo, 30 e x, somando esses dois ângulos, 30 mais x, esse resultado ele é igual a 75 mais 40, que são os ângulos que têm vértice para a esquerda. A gente pode tirar 30 daqui e tirar 30 daqui. Aqui vai ficar 10 e do lado de cá a gente vai ter 0. 0 mais x vai dar x e 75 mais 10 a gente vai ter 85 graus. Como o problema pede o valor de x, então x vale 85 graus e isso está na letra B. Deseja-se azulejar até o teto as 4 paredes de uma cozinha. Sabe-se que a cozinha possui 2 portas, então ela tem 2 portas, medindo 210 centímetros de altura e 80 centímetros de largura, cada porta. E uma janela com 150 centímetros de altura e 110 centímetros de comprimento. O comprimento, a largura e a altura da cozinha são iguais a 5, 4 e 3 metros, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Determine o número mínimo de metros quadrados inteiros de azulejos que devem ser comprados e assinale a opção correta. Bom, pessoal, como ele fala aqui de uma cozinha, então a ideia que a gente tem que ter é de um paralelepípedo reto retângulo, que seria essa ideia aqui. O problema diz que o comprimento é igual a 5 metros, a largura é igual a 4 metros e a altura é igual a 3 metros. Fala ainda de 2 portas, então vamos imaginar essas 2 portas na frente. As 2 portas, elas têm a altura aqui de 210 centímetros e ela tem essa largura aqui de 80 centímetros. E a outra porta ela é idêntica, ela tem as mesmas medidas da anterior. Tem ainda uma janela, vamos imaginar essa janela aqui na frente, com 150 centímetros de altura, então a altura aqui é de 150 centímetros. E ainda tem aqui um comprimento que ele diz que é 110. Então, aqui 110 centímetros. Aí ele quer saber quantos metros quadrados, no mínimo, devem ser comprados para poder azulejar as 4 paredes, então, da nossa cozinha. A gente percebe que 2 paredes da cozinha, elas são congruentes. A parede da frente e a parede lá de trás, elas são paredes de mesma área. Então, vamos calcular a área dessa parede aqui de trás, vamos chamar de área A. A área A é 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Nós temos 2 áreas dessa, né? Então, nós vamos ter 2 vezes A, nós vamos ter 30 metros quadrados de área total nessas 2 paredes. Essa parede aqui do ladinho, a gente vai chamar de B. Então, a área dessa parede B é idêntica à área dessa outra parede aqui. Logo, essa área B é igual à base 4 vezes a altura 3, porque é um retângulo também, vai dar 12. São 2 paredes dessa, então 2 vezes B é igual a 2 vezes 12, vai dar 24 metros quadrados. Então, a área total em volta, né, da cozinha é igual a 2A mais 2B, o que vai dar 30 mais 24. Então, a área total da cozinha, sem considerar janela e porta, é de 54 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área da porta. Vou chamar de área da porta. Como a unidade aqui da porta está em centímetros, vamos transformar para metros. É um retângulo, então aqui nós vamos ter 2,10 metros, então 2,1 metros. E isso vai multiplicar por 0,8 metros. 0,8 metros. Porque a gente já vai ter a resposta em metros quadrados. Logo, a área da porta vai ser igual a 2,1 metro vezes 0,8 metros.
Vamos esquecer as vírgulas e vamos multiplicar 21 vezes 8. Então, vai dar 8, 168. 168 com duas casas decimais. Então, vai dar 1,68 metros quadrados. Como são duas portas com essa área, então, duas vezes a área da porta, a gente vai ter 1,68 vezes 2, vai dar 3,20, 3,36 metros quadrados. Duas vezes aquele valor. Esse valor nós temos que tirar de 54. Mas antes, vamos calcular a área da janela. A área da janela, vamos chamar de AJ, é igual a base, 110 centímetros, vezes a altura, 150 centímetros. Vamos transformar também para metros. Vai ficar 1,10 vezes 1,50. Está tudo em metros. A área da janela é igual, vamos desconsiderar esse zero aqui, e multiplicar 11 vezes 15. 11 vezes 15 vai dar 165. Com duas casas decimais, 1,65 metros quadrados. Bom, essas duas áreas, 3,36 e 1,65, temos que tirar de 54. Vamos somar, então, 3,36 e 1,65. Nós vamos ter aqui 11 foi 1, 10 foi 1, 5,01 metros quadrados. Como ele pediu a quantidade de metros quadrados inteiros, nós vamos desconsiderar essa parte aqui decimal. Então, nós vamos pegar 54 e vamos tirar 5. 54 menos 5 vai dar 49 metros quadrados. Então, é essa quantidade de azulejo que nós precisamos comprar, no mínimo, para poder azulejar toda a cozinha. 49 a gente encontra aqui na letra C. Considerando NP como a notação que determina o número de elementos de um conjunto P, A vezes B como produto cartesiano entre dois conjuntos finitos, A e B, e sabendo-se ainda que o número de elementos do conjunto A é igual a 2x menos 3, o número de elementos do conjunto B é representado pela expressão x menos 5, e o número de elementos do produto cartesiano A vezes B é igual a x ao quadrado mais 10x menos 27. É correto afirmar que o valor numérico x é quanto? Então, nós temos aqui que o número de elementos do conjunto A é igual a 2x menos 3. Essa quantidade, ela pertence ao conjunto dos números naturais. Então, na hora que a gente calcular o número de elementos de A, tem que dar uma quantidade natural. O número de elementos do conjunto B tem como expressão x menos 5, que no final também precisa ser um número natural. E aí a gente tem a quantidade de elementos do produto cartesiano A vezes B, que é igual à expressão x ao quadrado mais 10x menos 27. Ora, o número de elementos de um produto cartesiano é igual ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Logo, o número de elementos de A vezes B é dado pela expressão x ao quadrado mais 10x menos 27. Isso é igual, o número de elementos do conjunto A é dado por 2x menos 3, que multiplica a quantidade de elementos de B, que é dado por x menos 5. Só lembrando que essa última expressão, ela também pertence ao conjunto dos naturais, tá? Nós vamos ter aqui x ao quadrado mais 10x menos 27. E isso é igual a 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x. Menos 3 vezes x e mais 15. Passando toda essa expressão para o lado direito, a gente vai ficar com 0 é igual a 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Menos 10x menos 3 vai dar menos 13. Menos 13 menos 10, menos 23x. Menos 27 vai ficar mais 27. Mais 27 mais 15 mais 42. Apareceu aqui uma equação de segundo grau. A gente pode resolver usando Bhaskara ou tentar por soma e produto. Vamos tentar por soma e produto. Vai ficar assim, o produto das duas raízes é 42 sobre 1. Então, vai dar 42. E a soma das duas raízes é menos b sobre a, ou seja, 23. Então, a gente procura dois números que multiplicados vão dar 42. E dois números cuja soma tem que dar 23. Então, vamos lá. Produto que dá 42, vamos começar no 1. 1 vezes 42 dá 42.
Mas a soma desses dois números dá 43. Então, não dá 23. A gente vai passar por 2 vezes 21. 2 vezes 21 dá 42. E 2 mais 21 dá 23. Então, a gente percebe que a resposta correta é 2 e 21. Porque 2 vezes 21 dá 42 e 2 mais 21 dá 23. Então, a gente tem que x aqui, ou ele é 2, ou ele é 21. Bom, se a gente resolver por Bhaskara, vai dar a mesma coisa, né? Quando a gente resolve por Bhaskara, a gente calcula primeiro o delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta, nesse caso aqui, é b menos 23 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 42. Então, a gente tem que menos ao quadrado vai dar mais. A gente vai ter 23 ao quadrado menos 4 vezes 42 vai dar 168. Logo, o delta é igual a 23 ao quadrado, vai dar 529 menos 168. Esse delta, então, vai ser igual a 9 menos 8 vai dar 1, 2 menos 6 vai dar 12, menos 6 vai dar 6, 5 emprestou, ficou 4, 361. E 361 é igual a 19 ao quadrado. Bom, utilizando o Bhaskara, a gente vai ter o seguinte, x é igual a menos b, b é menos 23, então vai ficar menos 23, vai ficar 23, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 19 ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é o 2. Então, x é igual a 23 mais ou menos 19 dividido por 2. Procurando, então, os dois valores x1 e x2, nós vamos encontrar. Para x1, 23 mais 19 vai dar 42. 42 por 2, nós vamos ter 21. E 23 menos 19 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Os mesmos valores encontrados, então, usando soma e produto. Bom, agora a gente precisa perceber se esses dois valores são válidos. Se a gente tomar x igual a 2 e substituir na primeira expressão, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Então, 1 pertence aos naturais, ok. Se a gente substituir o 2 na segunda expressão, nós vamos ter 2 menos 5 menos 3. Menos 3 não pertence a n. Logo, o 2 ele não serve nesse problema. Não serve. Se eu substituir o 21, nós vamos ter 21 vezes 2, 42 menos 3 vai dar um número natural. 21 menos 5 vai dar um número natural. 21 ao quadrado, mais 10 vezes 21 menos 27, também vai dar um número natural. Então, x igual a 21 é a nossa solução. Agora ele quer saber se esse número ele é um número primo. 21 não é primo, porque ele pode ser divisível por 3 ou por 7, além de 1 e 21. Letra B, um múltiplo de 5? Não, 21 não é múltiplo de 5. Um múltiplo de 7? Sim, 21 é divisível por 7. Logo, a resposta correta é a letra C. Seja a função real f definida pela lei f de x é igual a x mais k sobre p, e sabendo que f de 3 é igual a 2 e f de 5 é igual a 4, determine o valor de k mais p e assinale a opção correta. Nós temos aqui o f de 3, que é igual a 2. Isso daqui é a mesma coisa que o par ordenado 3 e 2. Temos também que o f de 5 é igual a 4. Isso aqui é o par ordenado 5 e 4. Vamos substituir 3 e 2 na função. Então, esse f de x é o y. No caso, é esse valor aqui, o f de x. Esse valor aqui é o x. Então, vamos lá. 3 e 2, substituindo na lei, vai ficar assim. No lugar de f de x, 2. E no lugar do x, 3. Então, vai ficar 2 vezes P é igual a 3 mais K. Da mesma maneira, vamos utilizar esse par ordenado 5 e 4, substituindo ele na lei. Então, no lugar de f de x, vamos colocar o 4. O f de x é o 4, que é o y. E no lugar do x, vamos colocar o 5, mais K sobre P. O P passa multiplicando, então nós vamos ter aqui 4 vezes P é igual a 5 mais K. Vamos montar um sistema. Vai ficar assim. 2P é igual a 3 mais K e 4P
é igual a 5 mais K. Vamos montar um sistema equivalente de tal maneira que a soma das equações elimine uma das variáveis. Por exemplo, o K. Se esse K fosse negativo, na hora de somar com a segunda equação, ele iria desaparecer. Vamos trocar então o sinal da primeira equação. Vai ficar menos 2P é igual a menos 3 menos K. Vamos manter a segunda equação. 4P é igual a 5 mais K. Agora vamos somar essas duas equações. Nós vamos ter o seguinte, menos 2P mais 4P vai dar 2P. Isso é igual, menos 3 mais 5 vai dar 2. E menos K mais K, então vai dar 0. O valor de P é 2 dividido por 2 é 1. Substituindo esse P em qualquer das equações, vamos substituir ele na primeira equação. Então nós vamos ter o seguinte, 2P é igual a 3 mais K. No lugar do P, vamos colocar 1, 2 vezes 1, é igual a 3 mais K. Vamos passar o 3 para cá, vai ficar 2 menos 3 é igual a K. Então, o K é igual a menos 1. Bom, agora a gente tem o valor de K e a gente tem o valor de P. Ele pediu a soma K mais P. Então, vamos lá. Somando K mais P, nós vamos ter no lugar do K, menos 1. No lugar do P, mais 1. Então, a soma K e P é 0. E 0 a gente encontra aqui na letra A. Sabendo que A e B são subconjuntos finitos de U, A traço é a notação para a operação complementar de A em relação a U, que o conjunto A traço é igual ao conjunto com os elementos Q, R, S, T e U, a interseção de A e B tem os elementos O e P, e a união de A com B tem os elementos M, N, O, P, Q, R, é correto afirmar que... Vamos montar um esquema para a gente poder entender essa ideia aqui. O conjunto universo, vamos representar ele por um retângulo. Esse seria, então, o conjunto universo. O conjunto A, vamos representar ele por um diagrama. O conjunto B, vamos representar ele por um outro diagrama. Então, aqui a gente tem o conjunto A e aqui o conjunto B. Vamos analisar agora os conjuntos que foram dados pelo problema. A interseção B tem os elementos O e P. A interseção B são os elementos que estão aqui, entre A e B. Como tem dois elementos aqui dentro, vamos colocar o O e o P aqui. Então, esse aqui já foi. Agora, o complementar de A em relação ao universo tem os elementos Q, R, S, T e U. O complementar não são elementos de A. Então, a gente faz a leitura aqui assim. Não são elementos do conjunto A, tá? Não pertencem a A, não pertencem ao conjunto A. Então, Q, R, S, T e U não estão dentro do conjunto A. A união de A com B tem os elementos M, N, O, P. OP já está lá. O OP já está na interseção. Q e R. Então, vamos lá. Q e R não estão em A, mas estão na união de A com B. Então, Q e R pertencem a B. Não são de A, mas estão na união, então Q e R estão em B. M e N não pertencem a B. M e N pertencem a A. Por que pertencem a A? Porque eles não estão nesse conjunto aqui. Porque o complementar de A são os elementos que não estão em A. M e N precisa pertencer a alguém. Como não pode pertencer a B, então está no A. Agora, os elementos do conjunto complementar de A, o Q já está lá no B, o R. O S, então, ele estaria aqui fora no universo. O T estaria fora dos dois conjuntos e o U estaria fora dos dois conjuntos também. Bom, essa seria a distribuição dos elementos no conjunto universo, no conjunto A e no conjunto B. Agora vamos analisar as alternativas. Na A ele diz assim, A tem 2 elementos. A gente percebe que o A ele tem 4 elementos, então a primeira está errada. B, A tem 4 elementos. Ok, tem 4. E B tem 2. Não, B também tem 4 elementos. Então, a B está errada. Alternativa C. A tem 3 elementos. Não, A tem 4. Então, a C já está errada. D, A tem 4 elementos. Ok. E B também tem 4 elementos. Ok. Então, a letra D é a correta. Na E, A tem 1 elemento. Falso, porque o A ele tem 4 elementos. Sabendo que a fração 1 sobre 4 é proporcional à fração 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3, é correto afirmar que o valor de y é igual a... Então, vamos lá, se elas são proporcionais, então elas são iguais. Y sobre 4 é igual a 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3. Vamos passar o 4 multiplicando 3,
Aí vai ficar y é igual 3 vezes 4. E aqui a gente vai ter 2 em evidência, né? 6 dividido por 2 dá 3. E 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3. A gente pode simplificar aqui, ó, o 2 por 2 e o 4 por 2. Então, no numerador, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. E no denominador, 3 menos raiz de 3. Para tirar essa raiz de baixo, nós precisamos multiplicar em cima e embaixo pelo número que está embaixo, trocando o sinal do meio. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. Tem que ser o mesmo valor, porque essa divisão vai dar 1. Na parte de cima, então, nós vamos ter y é igual 6, que multiplica 3 mais raiz de 3. Na parte de baixo, nós vamos ter o produto da diferença pela soma dos mesmos números. Isso aqui é um produto notável, a gente vai fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, vai ficar assim, y é igual a 6, que multiplica 3 mais raiz de 3, quadrado do 3 é 9, vai ficar 3 ao quadrado, menos raiz de 3 também ao quadrado. Ficaria assim. Y é igual a 6, que multiplica 3 mais raiz de 3, 9 menos 3. 9 menos 3 dá 6, então a gente vai cortar o 6 que está lá em cima com 6 que está lá embaixo. Então, 6 e 6. E o y é igual a 3 mais raiz de 3. E isso a gente encontra na letra E. A soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. Então, a soma de um número x com o dobro do número y é igual a menos 7. E a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. Então, a gente tem aqui um sisteminha. O problema pede o produto x vezes y. Então, vamos encontrar o x e o y e multiplicar. Para resolver esse sistema, a gente pode usar vários caminhos. Eu vou usar a adição. A gente percebe que se a segunda equação for multiplicada pelo 2, a gente vai ter 2y menos 2y. Então, vai dar 0 para o y. Vai ficar assim. Vou repetir a primeira equação. Vou pegar a segunda equação e multiplicar por 2. E agora a gente vai somar essas duas equações. A gente vai ter 7x aqui. Aqui vai dar 0. 14 menos 7, aqui vai dar 7. Dividindo todo mundo pelo 7, o x vale 1. Agora, vamos substituir o x na primeira equação. Pode substituir na segunda também. Vai ficar assim, 1 mais 2y é igual a menos 7. Passo 1 para o outro lado, vai ficar menos 7 menos 1. Então, 2y é igual a menos 8. Dividindo todo mundo por 2, a gente vai encontrar y igual a menos 4. Como o problema aqui é o produto x vezes y, está aqui, então nós vamos fazer x vale 1 vezes menos 4. Então, x vezes y é igual a menos 4. E menos 4 a gente encontra aqui na letra D. O número natural n igual a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a p. A gente percebe aqui que o número n ele já está fatorado, porque as bases são números primos. Ele diz que o número n tem 20 divisores positivos. Então, a quantidade de divisores positivos do número n, ele está dizendo que é igual a 20. Ora, para a gente calcular a quantidade de divisores de um número, nós temos que pegar seus expoentes, no caso aqui 3, e somar 1, e multiplicar pelo expoente p mais 1. E esse produto vai dar 20. A gente só pode usar os expoentes quando o número já está fatorado. 3 mais 1 vai dar 4, vezes p mais 1 é igual a 20. A gente divide por 4, então aqui vai ficar p mais 1. 20 dividido por 4 é 5. Vamos tirar 1 do lado de cá e vamos tirar 1 do lado de cá. Então, a gente vai ter p igual a 4. Como o problema quer saber qual é o valor de p, p é 4, está na letra C. Apoiado em 2 pilares, construídos sobre um terreno plano e distantes 3 metros um do outro, constrói-se um telhado cuja inclinação é de 30 graus em relação ao piso. Se o pilar de menor altura mede 4 metros, qual é a altura do outro pilar? Dado raiz de 3 igual a 1,7. Vamos fazer um esboço dessa situação.
Vamos pensar num terreno plano. Vamos pensar agora em dois pilares. Vamos pensar em pilares retangulares, tá? Um deles tem 4 metros. Vamos fazer o outro um pouquinho maior. Sobre esses pilares, vamos construir um telhado. E esse telhado ele vai ter uma inclinação de 30 graus em relação ao solo. Então, nesse caso aqui, a gente tem 30 graus em relação ao solo. Aqui, então, é um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. A distância entre esses pilares, ele falou que é uma distância de 3 metros. Logo, a base desse triângulo é 3 metros. Ele disse que a altura do pilar menor é uma altura de 4 metros. Ele quer saber qual é a altura do pilar maior. A altura do pilar maior, a gente percebe que é 4 mais uma distância x que está lá no triângulo retângulo. Ora, o triângulo retângulo, ele é um triângulo que tem um ângulo de 30 graus. Então, a gente tem isso aqui, ó, um esboço maior daquele triângulo seria assim. A gente tem aqui 90 graus, aqui seria 30 graus, então aqui em cima só pode ser 60 graus, porque 60 mais 30 tem que dar 90. A base aqui é 3 e a gente quer achar essa altura aqui, x. Ora, triângulos retângulos que têm ângulo de 30 e 60, nós podemos usar um esquema para poder resolver mais rápido. O esqueminha é montado assim, né? A gente tem um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele tem ângulo de 60 graus aqui e 30 graus aqui. A gente sempre vai partir do ângulo de 30 graus. E na frente desse ângulo a gente vai ver uma medida e a gente vai chamar essa medida por uma letrinha qualquer, no caso aqui eu vou chamar de x. O ângulo de 90 graus, ele está vendo essa medida x dobrada. Então, a hipotenusa, no caso aqui, é o dobro de x, que é o cateto que está sendo visto pelo ângulo de 30. O ângulo de 60 graus está vendo esse x multiplicado pela raiz de 3. Então, essa ideia aqui é a que a gente utiliza para resolver isso daqui de uma forma mais simples. Então, o ângulo de 30 está vendo uma medida, o ângulo de 90 está vendo o dobro daquela medida, e o ângulo de 60 está vendo aquela medida multiplicada por raiz de 3. Observando a nossa figurinha aqui, o ângulo de 30 graus está vendo x. Então, o ângulo de 90 graus está vendo 2x. E o ângulo de 60 graus está vendo x raiz de 3. Então, aqui é igual a x raiz de 3. Observe que a gente quer descobrir o valor de x. Descobrindo o valor de x, a gente descobre, então, o valor da torre maior, né, ou do pilar maior, que é 4 mais x. Então, vamos calcular o valor de x aqui. Ó, já está prontinho. A gente tem 3 é igual a x vezes raiz de 3. Ao invés da gente passar o raiz de 3 dividindo, né, a gente vai multiplicar toda a equação por raiz de 3. A gente vai multiplicar por raiz de 3. Vai ficar assim, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente vai descobrir 3. Então, a gente tem 3 raiz de 3 é igual a 3x. Ora, esse 3 aqui a gente pode cortar ou dividir todo mundo pelo 3. Então, vai sobrar aqui raiz de 3 é igual a x. Então, x, que é essa partezinha que a gente precisa, vale raiz de 3. O problema disso é que raiz de 3 é 1,7. Então, esse x ele vale 1,7. Então, o pilar maior ele vale 4 mais x. Então, ele vale 4 mais 1,7. Logo, ele vale 5,7 metros. E 5,7 metros a gente encontra aqui na letra B. Um colecionador de selos criou um catálogo de selos em uma pasta com 20 páginas numeradas de 1 até 20. Cada uma com 15 selos, distribuídos em 5 linhas e 3 colunas. Fazendo um esboço desse catálogo, ficaria assim, né? Aqui a gente tem uma página. Essa página ela tem 3 selos aqui em colunas. E tem 5 linhas. 5 linhas. Todas as outras páginas, são 20 páginas, elas teriam esse formato aqui. Então, aqui seria a página 2, aqui seria a página 3, e assim por diante, até a página 20. Na página 1,
os selos seriam numerados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 15. Na página 2, seria o 16, o 17 e o 18, até o selo 30. Na próxima seria 31, 32 e 33, até o selo 45. E assim, a gente iria até a página 20, nessa que seria a página 20, até o selo de número 300. Aqui é a página 2 e aqui é a página 3. Os selos foram numerados de 1 a 300. Nesse catálogo, alguns selos são considerados raros e ocupam as posições 9, 18, 27, 36 e assim sucessivamente. A gente percebe aqui com esses números que os selos raros vão formar uma sequência aonde a gente sempre vai estar somando 9 para descobrir o próximo número. Ou seja, eles estão mudando aí, estão alterando de 9 em 9 unidades. Depois que o catálogo for completado com todos os selos, é correto afirmar que o número da última página que terminará com um selo raro será. O que ele quer dizer aqui, apesar que é um pouco confuso, é a última página que o último selo será raro. Ou seja, qual é a última página que o último selo, no caso aqui o 15, ou 30, ou 45, vai corresponder a um selo raro. Para a gente perceber, quando é que um selo raro ele vai estar no final da página, a gente tem que observar que a sequência dos selos é de 9 para 18 e para 27. E assim por diante. E a outra sequência ela vai ser dada pelo 15, pelo 30, pelo 45 e assim por diante. E a gente tem que perceber quando é que números que vão aparecer aqui também vão aparecer aqui. Para isso, a gente calcula o MMC de 9 e de 15. O MMC de 9 e 15 vai dar um menor múltiplo comum, ou seja, a primeira vez que vai acontecer de um selo raro aparecer no final da página. Então, calculando o MMC, a gente pode usar essa ideia aqui, colocar a barrinha, dividir por 3, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Depois 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Agora 5, aqui vai dar 1 e 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 corresponde à primeira posição em que um selo raro está no final da página. Isso ocorre na terceira página. O problema é que ele quer saber qual é a última página que vai terminar com selo raro. Para a gente descobrir isso, a gente precisa observar os múltiplos comuns depois de 45. Porque o MMC é o menor múltiplo comum, mas existem os múltiplos comuns de 9 e 15. Esses múltiplos comuns vão estar no conjunto 45, depois 90, depois 135 e assim por diante. O número que a gente quer aqui, ele é um número menor do que 300. Como a gente já está no número 135, se a gente continuar somando 45, logo a gente chega no número próximo a 300. Então, 135, explorando aqui, o próximo vai ser mais 45, vai ser 180. Depois do 180 mais 45, a gente vai estar no 225. 225 mais 45, nós vamos estar no 270. 270 mais 45, a gente vai estar no 315. O 315 já não interessa para a gente porque passou do 300. Então, 270 representa a última posição que vai aparecer um selo raro. Bom, 270 também corresponde a uma página onde esse selo raro aparece na última posição. Para a gente descobrir qual é essa página, a gente vai pegar 270 e dividir por 15, porque cada página tem 15 selos. Dividindo então por 15, aqui vai dar 1, aqui a gente vai ter 12, né? 27 menos 15 vai dar 12, abaixa o 0, 120 dividido por 15 vai dar 8. 8 vezes 15, 120, para 120 nada. Então, a página que vai conter essa última posição, ou esse último selo raro, vai ser a página 18. A página 18. E ela, então, é a solução que está na letra D. No dia 17/10/2016, a 0 hora, que corresponde também às 24 horas, iniciou-se mais uma vez o horário de verão no Rio de Janeiro, que tem sido usado com o objetivo de economizar energia elétrica nos momentos de pico e evitar sobrecarga no sistema.
No dia 16/10/2016, um avião partiu de St. John's, no Canadá, com destino ao Rio de Janeiro. A saída aconteceu lá às 21 horas e 45 minutos. Deixa eu anotar isso aqui. 21 horas e 45 minutos. Isso no dia 16, que é um dia anterior aí ao 17. E o voo teve duração de 13 horas e 45 minutos. Então, se a gente pegar 21 horas e 45 minutos e somar 13 horas e 45 minutos, nós vamos ter, então, 34 horas e 90 minutos. Como 90 minutos passa de 60, então a gente vai tirar 60 minutos daqui e devolver para a hora. Então, isso aqui corresponde a 35 horas e 30 minutos. Tirando, então, 24 horas, menos 24 horas, nós vamos ter aqui 11 horas e 30 minutos. Considerando que entre St. John's e Rio de Janeiro não há diferença de fuso horário, a que hora local o avião chegou no Rio de Janeiro? Ora, 11 horas e 30 minutos seria a hora que ele chegaria sem o horário de verão. Mas como entrou o horário de verão justamente na passagem de 16 para 17, os nossos relógios eles aumentam de 1 hora. E com isso, ele chegou às 12 horas e 30 minutos devido à mudança do horário de verão. 12 horas e 30 minutos a gente encontra aqui na letra E. Observe a figura a seguir. Na figura acima tem-se um triângulo isósceles ACD, no qual o segmento AB mede 3 centímetros. Então, AB aqui, ó, mede 3. O lado desigual AD, bom, se o lado desigual é o AD e é um triângulo isósceles, então AC é do mesmo tamanho que CD, tá? Porque ele falou em triângulo isósceles e disse que AD é o lado desigual, e esse lado desigual ele mede 10 raiz de 2. E os segmentos AC e CD, eles são perpendiculares. AC e CD, além de serem congruentes, por causa que o triângulo é isósceles, eles são ainda perpendiculares. Então, nós formamos aqui dois triângulos retângulos, o BCD e o ACD. Sendo assim, é correto afirmar que o segmento BD vale quanto? O segmento BD é esse segmento aqui que eu vou chamar de X. Nós não temos aqui BC, eu vou chamar de A, e não temos aqui DC, eu vou chamar de B. Usando Pitágoras duas vezes, a gente tem que X é uma hipotenusa do triângulo BCD. Então, a gente poderia escrever assim, x ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. A gente sabe ainda que 3 mais A, que é o segmento AC, é do mesmo tamanho que CD. Então, a gente ainda tem que 3 mais A é igual a B. A gente tem ainda que o triângulo ACD é um triângulo retângulo. Então, 10 raiz de 2 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas observem que 3 mais A é o B. Então, a gente pode substituir esse camarada aqui, ó, por B. Vai ficar assim, ó. 10 ao quadrado vai dar 100. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Isso é igual, no lugar de 3 mais A, vamos colocar B ao quadrado mais B ao quadrado. Essa ideia aqui vai dar 2B ao quadrado, então a gente tem 100 vezes 2, isso é igual a 2B ao quadrado. Simplificando aqui, dividindo por 2 e por 2, nós vamos ter 100 é igual a B ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, nós vamos ter 10 é igual a B. Então, o valor de B é 10. E o A mais 3 é igual a B. Então, vamos descobrir o valor de A. 3 mais A, que é igual a B. 3 mais A é igual a 10. Tira 3 dos dois lados, A é igual a 7. Então, nós temos o valor de A e temos o valor de B. Ele quer saber quem é BD. BD vale X. Então, a gente tem aqui, ó, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. X ao quadrado é igual a A. A é 7 ao quadrado mais B ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 49 mais 100.
x ao quadrado é igual a 149. Tirando a raiz, vai dar a raiz quadrada de 149. Como está em centímetros, então vamos deixar centímetros aqui. A gente encontra 149 centímetros, raiz quadrada, né, na letra D. A área de um retângulo corresponde à expressão k ao quadrado menos 10k menos 24, quando k é igual a 36. Sendo assim, calcule as duas dimensões e assinale a opção correta. Bom, ele disse que a área de um retângulo equivale a essa expressão aqui. Só para ter uma ideia, um retângulo, para a gente calcular a área dele, a gente precisa multiplicar a medida A pela medida B e a gente vai descobrir essa área, que é A vezes B. Bom, essa área A vezes B, ela corresponde à expressão k ao quadrado menos 10k menos 24. Mas ele disse que o k ele vale 36. Nós podemos substituir o k nessa expressão e a gente vai descobrir o produto A vezes B. Tendo esse valor, nós podemos então multiplicar, né, na letra A 38 por 24, por exemplo. Se der o valor encontrado aqui, então a gente vai ter essa área, que é a área do retângulo. Se não der, a gente vai para B, 36 vezes 32 e assim sucessivamente. Uma outra maneira de descobrir isso é a gente transformar isso daqui num trinômio quadrado perfeito para facilitar a nossa vida, ou seja, usar produto notável. Ficaria assim, ó, eu vou usar primeiro o produto notável e depois eu substituo o K. Vai ficar assim, A vezes B é igual. A gente percebe aqui menos 10K. Para completar um trinômio quadrado perfeito aqui, a gente precisa pegar esse 10 e dividir ele por 2. Vai dar 5. Depois que a gente dividir ele por 2, a gente vai elevar ele ao quadrado. Então, vai dar 25. Ou seja, a gente pega o 10, divide ele por 2. Depois, a gente pega esse valor 5 e eleva ao quadrado. Esse número 25, a gente soma e a gente constrói aqui um trinômio quadrado perfeito. Se a gente tirar 25 agora, não altera nada, porque 25 menos 25 dá 0. Então, é como se a gente não tivesse feito nada aqui. E a gente pega o menos 24 e coloca ele aqui. Então, agora a gente tem que A vezes B é igual. Isso agora é um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente tem K, tira a raiz quadrada de K ao quadrado, tira a raiz quadrada do 25 e coloca o negativo no meio. Eleva isso aqui ao quadrado. Então, a gente vai ter quadrado primeiro, K ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10K, menos 10K, 5 ao quadrado, 25. Menos 25 menos 24 vai dar menos 49. Agora a gente tem que A vezes B é igual. Observe que a gente tem aqui uma diferença de 2 quadrados, porque K menos 5 ao quadrado, menos 7 ao quadrado. E isso é um produto notável, né? A gente pode abrir assim, A vezes B é igual K menos 5 menos 7, que multiplica K menos 5 mais 7. Então, eu utilizei esse produto notável aqui, ó, A mais B, que multiplica A menos B, e isso é igual A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, a diferença de 2 quadrados é o produto da soma K menos 5 mais 7 pela diferença K menos 5 menos 7. Então, A vezes B aqui é igual a K menos 12, que multiplica K mais 2. Ora, substituindo agora o K, a gente vai ter A vezes B é igual a 36 menos 12 e 36 mais 2. A vezes B é igual a 36 menos 12 vai dar 24, vezes 36 mais 2 vai dar 38. Então, a gente tem 38 e 24. Bom, aqui é o maior 38 e aqui é o menor 24. Esse não é um retângulo único, né? A gente pode brincar aqui de tirar o 2 daqui, por exemplo, ficar 12 e passar o 2 para cá e ficar 76. Também vai dar o mesmo resultado, tá? Então, esse retângulo ele não é único. Porém, 38 e 24, que foi o que a gente encontrou de primeiro aqui, ó, a gente percebe na letra A. Sendo A, então, o gabarito. Agora, quem substituir o 36 nessa expressão vai ter que resolver isso daqui numericamente. Vai ter que trabalhar assim. A
vezes B é igual a 36 ao quadrado menos 10 vezes 36 menos 24. Então, A vezes B, ele vai ser igual a 36 ao quadrado é 36 vezes 36. Isso vai dar 1.296 menos 360 menos 24. 1.296 menos 384, que vai dar igual 6 menos 4 vai dar 2, 9 menos 8 vai dar 1 e 12 menos 3 vai dar 9. 912 é a área, então, desse retângulo. Multiplicando os valores das alternativas, por exemplo, na letra A, a gente tem 38 vezes 24. Então, nós vamos encontrar aqui 32, foram 3, 12, 15, 76, somando aqui a gente vai ter 2, 1, subiu 1, 912. Como esse resultado bate com esse resultado, então vai marcar a letra A. Na B, se você fizer o produto 30 vezes 30, já vai dar 900. Isso aqui vai dar mais do que 912, com certeza. 60 vezes 20 vai dar mais de 1.200. 50 vezes 30 vai dar mais de 1.500. 32 vezes 24, que está na letra E, vai terminar aqui, ó, 2 vezes 4 vai terminar em 8. E tem que terminar em 2, então não vai ser a solução. Então, continua aí a letra A como solução.